paz de Cristo, e a gente volta no Apocalipse capítulo 5 a estudar, continuar esse estudo no livro do Apocalipse. A gente vai ver aqui a abertura dos selos. Quem pode abrir esses selos? Se não o Cordeiro, na verdade. E Apocalipse capítulo 5, a gente já clica nesse link aqui, sobre essa questão de selos. Quem pode abrir os selos? Questão de livro, selo que fala de várias coisas, inclusive a ligação com 144.000, a noiva, como a gente vai ver aqui. E uma história bastante inusitada, eu acredito, para muitas pessoas. A questão aqui em Mateus 27, 28, a pedra selada ali do túmulo de Jesus. A gente vai chegar lá. O selo, por uma perspectiva, ele guarda os escritos, as leis, inclusive ligação com as leis do rei. O livro de Daniel, por exemplo, Esther fala muito disso. O rei ali tinha ali o seu selo sobre as leis. E está ligado, veja só, sempre como tenho falado, Monte Sinai, leis. A questão de contrato de casamento com a noiva, porque esse livro fala desse contrato de casamento. Ali no hebraico, a palavra livro é justamente ligado com esse contrato de casamento, né, de Deus com sua noiva, Israel ali no Antigo Testamento e a igreja no Novo. O selo, por outra perspectiva, como tenho falado, o rei que protege a lei escrita em nosso coração. Então, o selo é algo que envolve, que protege, e realmente, se por baixo dessa proteção estiver algo que não é o escrito verdadeiro de Deus, ele tem que ser quebrado e reaberto. É uma das perspectivas que a gente tem que olhar para essa questão de selo. Tem a questão do selo na testa do sacerdote, que a gente vê lá em Êxodo, capítulo 28, verso 36, mais uma vez, Monte Sinai. A ligação com 144.000 no Apocalipse, com a noiva, né, o sacerdócio também. Outra história, como já falei, essa outra história, como tenho mencionado, de Mateus 27 e 28, a pedra que sela o sepulcro de Jesus. Veja só, há um terremoto ali depois e rola a pedra. Então a pedra separava a morte e a vida, Jesus ali morto, né, pelos nossos pecados, a morte dele morreu não pelos pecados dele, mas pelos nossos pecados. Então a pedra separando o pecado da vida, e ali a pedra foi rolada. Bastante interessante ver por essa perspectiva. O terremoto também, temas aqui do Apocalipse, todo o Antigo Testamento. Só que terremotos é um tema que não é só questão literal, mas são coisas que realmente, fenômenos inclusive, veja só, naturais, da natureza, da terra tremendo, né, que abala, Deus abalando o seu povo. O tema de Hebreus é o Monte Sinai também. O que aconteceu no Monte Sinai, tremendo ali, Moisés ali tremendo, inclusive com medo, como fala no livro de Hebreus. Então, por quê? Porque Deus trazendo seus julgamentos, é o que a gente vê no Apocalipse também. Então, são vários temas do Apocalipse ligado a selo, ligado a livro. Então, Deus está fazendo o mundo tremer, como tenho falado, a pedra que separa a vida da morte. Então, o livro fala de nossas vidas, fala da vida da igreja, muitas vezes as leis de Deus, veja só, que estão em nossas vidas, como um selo selando nossas vidas, e Deus vem para abrir. Se a gente tomar a perspectiva do livro de Daniel, que é um livro selado apenas no tempo do fim que seria aberto, a gente vê no Apocalipse esse tempo do fim chegando, a instrução de Deus para que João não cele o livro no Apocalipse. Então a gente vê essa abertura que fala também de um livro que é a palavra de Deus, o Cordeiro tendo essa capacidade de abrir, porque a morte de Cristo vai revelando várias coisas em tipologia também para a gente, e vai abrindo o nosso coração para a palavra de Deus. Então, o selo, esse escrito, esse livro, esse escrito está ligado ao Ketubá, como já tenho falado anteriormente, inclusive, que é o contrato de casamento ali no Monte Sinai, inclusive é um dos processos para o casamento até hoje na cultura judaica, que é o Ketubá, é o escrito ali do noivo e a noiva. Está ligado a esse livro também, onde Deus vai escrevendo a sua história em nossos corações.
essa questão de tremor de terra, veja só, temas importantíssimos ali em Mateus também 24. Veja só, se a gente analisar passagens ali em Mateus 24, a gente vai ver várias coisas interessantes, né? Terremoto, a gente vai ver céu e terra, poderes celestiais ali escurecendo, lua, sol, veja só, tudo relacionado a fenômenos naturais, na verdade. A gente vai ligando esses temas. Tenho falado até já muito sobre isso, não vou aprofundar aqui, mas são todas tipologias bíblicas, inclusive da saída do povo de Deus ali do Egito, e que os profetas vão falar depois, também no Monte Sinai. O Monte Sinai ali escureceu, terremoto, nuvens ali, Jesus nas nuvens, como ele fala também em Mateus. Então, todos os fenômenos naturais que tem tipologia por trás disso. Importante ser estudado e entendido. Capítulo 5, verso 1. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. O livro, como tenho falado, contém o plano de Deus para o mundo e a criação. É uma perspectiva, tem várias, como tenho falado, da noiva, do rei, com suas leis, mas tudo interligado entre si. A gente vê em Isaías capítulo 29, 11 a 13, o livro selado também. Veja só, tudo tema do Antigo Testamento. Uma das perspectivas também é a falta de entendimento do povo de Deus, muitas vezes do projeto de Deus. É claro que a gente não entende tudo. Ali no contexto de Isaías capítulo 29, o povo de Deus honra a Deus apenas com os lábios. É um contexto também no Novo Testamento, infelizmente. Zacarias capítulo 5, a gente vê também o livro selado e o julgamento, sempre em ligação com o julgamento. Isaías, Zacarias, a gente vê outros livros que eu tenho falado, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E a ligação com as 70 semanas de Daniel, veja só, e todo o livro de Daniel, que inclusive estava selado ali naqueles tempos, como Daniel falou, ele vai ser finalizado, os tempos do fim. O que é o fim? É o fim da apostasia, é o fim das tradições religiosas, é o fim da falta de fé, o fim de várias coisas que Deus vai trazer no livro do Apocalipse para julgamento e correção. É ali que as 70 semanas fala disso, né, e o seu fim, né, e até o fim. E é interessante que Daniel, o contexto de Daniel é muito interessante, que é o livro das leis quebradas. Judá quebrou as leis, Judá, Israel foram julgados, saíram de sua terra. E a gente vê ali no livro de Daniel o selo do rei, a pedra ali selando, o selo do rei e a pedra ali na cova dos leões. Veja só, essa ligação com selo, com pedra. Interessante, né? A ligação com a pedra ali no túmulo de Jesus. O povo de Deus devorado, esse tema de bestas também, que liga com o Apocalipse. E as 70 semanas, como a gente vê no capítulo 9, vão se cumprir, né, no Apocalipse. Veja só, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim, ou selar, é ali a palavra, os pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. E selar, veja só, a visão, a palavra ali, selo, e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, todos os detalhes do Apocalipse, né? Ungir o Santíssimo, a gente vê aqui a experiência de João no Santo dos Santos, profeticamente o trono de Deus, o tabernáculo de Deus por todo o Apocalipse, e ao final, o tabernáculo de Deus aqui na Terra, essa experiência que é o cumprimento das 70 semanas. De uma forma profética, não 70 semanas necessariamente, literalmente. A gente vê esse cumprimento, falei bastante sobre as 70 semanas, é importante rever esses vídeos. Como a gente vê todas as ligações com as 70 semanas, o 7 aqui por todo lugar, né? Então 70 semanas ali no hebraico, a palavra é muito 7, 70 na verdade é o plural do 7, semanas também é a mesma palavra ali, as duas inclusive, muitos 7 virão sobre o povo de Deus, né? 7 vezes 7, quantas vezes tem que perdoar? Jesus falou 70 vezes 7, então são coisas proféticas, né?
Existem realmente cumprimentos literais da 70ª semana, inclusive com a vinda de Cristo. A gente vê bastante lindo, inclusive os 490 anos literais até a vinda de Cristo, que a gente é até difícil às vezes, né, ver, porque tem que saber as datas exatas e a gente não tem. Não adianta às vezes se desdobrar para saber datas exatas, porque na verdade, veja só, a tipologia, a aplicação profética é até a mais profunda e espiritual no cumprimento no Apocalipse, como a gente vai ver várias ligações com 70 semanas e o livro de Daniel no Apocalipse. Então o livro de Daniel capítulo 12, verso 4, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Então esse selo que a gente vê no Apocalipse, inclusive nem estou colocando todas as passagens aqui do Apocalipse ligado a selo, né, ligado ao tempo do fim, mas Apocalipse 22, no verso 10, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então aqui, Daniel, no livro de Daniel, o tempo do fim se aponta para o tempo do fim que vai chegar. No Apocalipse o tempo já está próximo, e o selo que estava fechado, o livro fechado em Daniel, aqui ele vai sendo aberto. Até por quê? Porque o Cordeiro vai abrir. Jesus, a morte de Cristo vai revelando várias coisas e vai abrindo a possibilidade da igreja, de nós, de conhecermos, não só de conhecermos, essa perspectiva vai abrindo para a igreja, mas também de nos convertermos através do entendimento, do conhecimento pleno de Cristo. No verso 4, eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E no verso 5, e disse-me um dos anciãos, a gente lembra aqui dos 24 anciãos ali no capítulo 4, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Veja só, interessante, o leão da tribo de Judá. No capítulo 4 anteriormente a gente viu as 4 criaturas, uma delas leão, né? Face de leão. E no Apocalipse a gente vê toda essa ligação com animais, bestas. A besta é um animal selvagem, na verdade. Então, a tipologia do animal vai sendo introduzida aqui na Bíblia. É claro que a gente viu anteriormente nas 7 igrejas, questão de sacrifícios. Já vão sendo introduzidos esses temas. E aqui a gente vai vendo mais fortemente. As 4 criaturas ali no capítulo 4 do Apocalipse, que se ligam também a Ezequiel, a visão de Ezequiel, e a gente vai vendo aqui Jesus sendo revelado ali como um leão de Judá, né, também como cordeiro. A gente vai ver a tipologia ali do animal, e a gente vai ver, como falei, a tipologia das bestas do Apocalipse. São, na verdade, um tópico que volta lá ao livro de Gênesis, eu diria até capítulo 1, capítulo 2, 3, a própria serpente, que era uma besta, um animal ali, como fala ali no livro de Gênesis. E tem as histórias de José, como tenho falado, ali quando Jacó pensa que ele foi devorado por uma besta, né? E ali os irmãos o vendem para o Egito vai sendo a primeira besta, né? Então a questão do livro de Daniel também, dos reinados, que são as bestas, né? Que na verdade falam de coisas que vêm para devorar o povo de Deus, né? Questão realmente literal do rei, ou de reinados, ou de nações, que até acontece literalmente, mas que tem sentido profético, como a Babilônia, que a gente vê no livro de Daniel e no Apocalipse. Então, besta é um animal selvagem, que é a palavra no hebraico, rai, e a gente vê essa palavra também no livro de Daniel, e a gente vai ver isso no grego no Novo Testamento. Então é a questão de quem vai ser devorado, né? O que prevalece? A nossa vida espiritual ou as coisas do mundo? Então a gente vê as 4 criaturas ligadas às tribos ali. A gente vê José e Efraim, a ligação com o boi, Judá, o leão, e por aí vai, Dan, a águia, a Rúben, o homem, que era o primogênito. Desde o Gênesis, como falei, a história de Jacó são histórias proféticas da história de Israel, da história do povo de Deus. No verso 6, e olhei, eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Veja só, mais questão de animal
a face do Cordeiro, Cristo, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. A questão do Cordeiro, né? Essa palavra no grego que na verdade significa pequeno cordeiro. E algumas pessoas que estudam a Bíblia fazem disso até uma coisa grande e pode até ter realmente um sentido, onde essa palavra pequeno cordeiro, na verdade essa palavra cordeiro, está ligada não só ao Cordeiro Cristo, mas que fala da igreja também, porque ela aparece apenas no Apocalipse e em João, no capítulo 21, verso 15, se referindo à igreja. Existem 2 palavras no grego para cordeiro, uma outra que é usada sempre para Cristo, e essa outra que é usada aqui se referindo à igreja. Então muitos ligam que na verdade esse cordeiro que realmente é Cristo, mas que é uma tipologia também da igreja que vai passando por esse processo de sacrifício, né, claro, vidas em sacrifício para estar no trono de Deus. Eu acredito até que faz sentido realmente a igreja vencedora, o corpo e a cabeça, né, porque Cristo morreu e a igreja vem com o corpo ali para formar essa figura, seja do Cordeiro, seja desse Filho que vai nascer e reger as nações. E os 7 Espíritos que a gente vê em Apocalipse 1, verso 20, a gente vê ali aquele verso 7 castiçais, que vistes são as 7 igrejas, a gente vê esses 7 Espíritos ligados às 7 igrejas. E no Apocalipse capítulo 4, verso 5, do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. A gente vê que a ligação das 7 lâmpadas com 7 castiçais, é claro, onde tem as lâmpadas, que são as 7 igrejas ligadas aos 7 Espíritos, ou seja, os 7 Espíritos estão realmente ligados à igreja, que vão trazendo a luz para a terra. A gente vê outras passagens, Jesus falando sobre isso também. Jesus é a luz do mundo, é claro, mas a igreja também traz a luz para o mundo. Apocalipse capítulo 5, verso 6, o cordeiro sendo morto tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, é claro, aqui é o capítulo 5 que a gente está vendo. E também em Zacarias capítulos 3 e 4 a gente vê os 7 olhos e lâmpadas, o mesmo tópico, removendo a iniquidade do povo de Deus. 7 olhos, ali Deus realmente tendo a visão periférica de tudo que está acontecendo. A gente volta mais uma vez, 7 olhos, 7 trombetas, 7 igrejas, 7 anjos, 7 taças, muitos 7 no Apocalipse. Tem até falado da ligação com as 70 semanas de Daniel também. Julgamento, correção vindo sobre a igreja. E aqui no verso 7, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E a destra, é importante sempre dizer, tenho falado sobre isso anteriormente nas 7 igrejas, no capítulo 1 do Apocalipse, a mão direita, a destra é a mão forte, indica poder, honra. Nos tempos bíblicos é o que significava, e tem várias ligações com a palavra de Deus, onde a gente vê aqui 7 estrelas são os anjos mensageiros das 7 igrejas, ali no Apocalipse, no capítulo 1, verso 20. E a gente vê os fiéis, as ovelhas ao lado direito de Jesus em Mateus capítulo 20 e Mateus capítulo 25. Ou seja, o lado direito é a mão forte que tirou o povo do Egito. É esse lado onde indica uma correção que aconteceu, é o poder de Deus que já operou. E é por isso que a gente vê o lado direito. Filho do homem assentado à direita do poder de Deus, Mateus 22, Mateus 26. Como falei em Êxodo capítulo 15, verso 6, a mão direita de Deus aqui liberta o povo do Egito. Tem vários outros detalhes sobre esse lado direito e esquerdo que a gente poderia mencionar. As ovelhas do lado direito, os cabritos, bodes do lado esquerdo, é algo que a gente tem sempre que ter em mente. E aqui o livro da destra, esse livro que realmente vai trazer, esse livro selado que vai ser aberto e vai trazer correção, que tem a história da igreja que vai ser aberto e que tem que trazer entendimento para nossas vidas,
para que a gente possa realmente estar na destra de Deus, no trono de Deus. A gente vai continuar nos próximos versos do Apocalipse, no próximo